boa noite. Meu nome é Maria, somos do grupo A. Eu, Renata, Lauriette e Elisa, que não está presente no momento, pois está de licença maternidade. Somos do polo de Ipatinga. Vamos falar sobre sistema de numeração e algoritmos. Quando o assunto é número, nos vêm certas indagações, como eles surgiram, como foram feitas as primeiras formas de contagem, como os números foram criados, ou será que eles sempre existiram? É notória a presença do número na vida do ser humano durante toda a sua evolução. O homem, ele reconhece que algo está sendo acrescentado ou retirado, seja do seu rebanho, da sua família, enfim. A própria vida do ser humano está impregnada de matemática. Mas não é só o homem que tem o sentido numérico. Conta-se que alguns pássaros também o têm, como nos ensina a história do corvo que reconhece quantidades. A história diz que um fazendeiro estava disposto a matar um corvo que fez seu ninho na torre de observação de sua mansão. Por diversas vezes, ele tentou surpreender o pássaro, mas foi tudo em vão. À aproximação do homem, o corvo saía do ninho. De uma árvore distante, ele esperava atentamente até que o homem saísse da torre e só então voltava ao ninho. Um dia, o fazendeiro tentou um ardil. 2 homens entraram na torre, um ficou dentro e o outro saiu e se afastou. Mas o pássaro não foi enganado. Manteve-se afastado até que o outro homem saísse da torre. A experiência foi repetida nos dias subsequentes com 2, 3 e 4 homens, ainda sem sucesso. Finalmente foram utilizados 5 homens, como antes. Todos entraram na torre e um permaneceu lá dentro, enquanto os outros 4 saíam e se afastavam. Desta vez, o corvo perdeu a conta. Incapaz de distinguir entre 4 e 5, voltou imediatamente ao ninho. A técnica de contagem para os povos primitivos se reduz a associações feitas num pedaço de madeira ou por meio de pedras empilhadas. No caso das pedras, cada animal que saía para o pasto de manhã correspondia a uma pedra que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa, onde, para cada animal que retornava, era retirada uma pedra do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais. E se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos hoje, cálculo, vem do latim cálculos, que significa pedra. Com o passar do tempo, surgiram as expressões, os gestos, palavras e símbolos matemáticos. Um dos sistemas de numeração mais antigo é o egípcio. Depois foi criado o ábaco, para poder facilitar os cálculos tanto dos orientais quanto dos ocidentais. Aí vieram os algarismos romanos e a ideia dos sinais, que conta uma história também que o mais e o menos vem dos comerciantes antigos. Suponha que um deles tivesse em seu armazém 2 sacas de feijão com 10 quilos em cada. Se vendesse num dia 8 quilos, escreveria o 8 com um traço na frente semelhante ao menos que usamos hoje, para não esquecer o que faltava. Mas se despejasse outro saco, os 2 quilos que restaram escreveriam com 2 traços cruzados na frente. Com isso, eles não só indicariam quantidades, mas representariam o ganho e a perda, através do mais e do menos. E assim, então, surgem as operações. Então, podemos perceber que em tudo ao nosso redor tem números.
O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10. Baseia-se em uma numeração de posição, onde os 10 algarismos indo-arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 servem para contar unidades, dezenas, centenas e etc., da direita para a esquerda. Na numeração romana, o algarismo árabe tem um valor diferente, segundo sua posição no número. Assim, o número 111, o primeiro algarismo significa 100, o segundo algarismo 10 e o terceiro 1, enquanto que em romano, o número 8, os 3 pauzinhos significam todos 1. No sistema decimal, o símbolo 0, posicionado à esquerda do número escrito, não altera seu valor representativo. Ou seja, 1, 0,1, 00,1 ou 0001 representam a mesma grandeza, neste caso, a unidade. O símbolo 0 posto à direita implica multiplicar a grandeza pela base, ou seja, por 10. O sistema foi adotado pelo homem primitivo por compatibilidade com o número de dedos das mãos, artifício usado no princípio para contar as coisas do mundo, como seus bens, rebanho e dinheiro. O sistema de base 10 competiu para se tornar o sistema padrão durante uma fase longa da história da humanidade, com o sistema de numeração de base 60. O sistema binário, ou base 2, é um sistema de numeração posicional. Todas as quantidades se representam com base em 2 números, com o que se dispõe das cifras 0 e 1. Os computadores digitais trabalham internamente com 2 níveis de tensão, pelo que o seu sistema de numeração natural é o sistema binário. O sistema binário é base para a álgebra booleana, que permite fazer operações lógicas e aritméticas, usando-se apenas 2 dígitos ou 2 estados, sim e não, falso e verdadeiro, tudo ou nada, 1 ou 0, ligado e desligado. E o matemático indiano Pingala apresentou a primeira descrição conhecida de um sistema numérico binário, no século III a.C. Um conjunto de 8 trigramas e 64 hexagramas, análogos a números binários com precisão de 3 e 6 bits, foram utilizados pelos antigos chineses. Conjuntos similares de composições binárias foram utilizados em sistemas africanos de adivinhação. O sistema numérico binário foi documentado de forma abrangente por Godefroy no século XVIII. O sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, utiliza 8 símbolos para a representação de quantidade. No Ocidente, estes símbolos são os algarismos arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O octal foi muito utilizado em informática, como uma alternativa mais compacta ao binário, na programação em linguagem de máquina. Este sistema também é um sistema posicional, e a posição de seus algarismos determina a relação à vírgula decimal. Caso isso não ocorra, supõe-se implicitamente colocada à direita do número. A aritmética desse sistema é semelhante à dos sistemas decimal e binário. O sistema hexadecimal é um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16. Caso 16, ou seja, empregando 16 símbolos e está vinculado à informática. O sistema hexadecimal é mais utilizado com alternativa ao binário. Devido a esse sistema, geralmente usado para a numeração,
apenas dispor de 10 símbolos, deve-se incluir 6 letras adicionais para completar o sistema. O conceito de algarismo. Um algarismo é o conjunto ordenado de passos executáveis não ambíguos, definindo um processo que tem um término. Conceitos interrelacionados. Algarismo, abstrato e distinto de sua representação. Programa é uma das possíveis representações do algoritmo. Processo, atividade de executar um algoritmo. A representação de algoritmos. Um algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência precisa de operações para resolver um problema específico. Por exemplo, uma receita é um algoritmo para resolver o problema de fazer um bolo. Claro que a receita deve ser precisa. Não colocar sal a gosto não vale. Todos nós sabemos criar e seguir algoritmos, como ir de casa até o trabalho, como fazer um bife à milanesa ou até mesmo trocar o pneu do carro. A origem. Segundo Donald Knuth, um papa na criação e estudos de algoritmos, a palavra tem origem no nome de um matemático persa que viveu no século IX, cujo nome era Abu Jafar Maomé. O uso dos algoritmos. Herón de Alexandria, no século I, inventou teatros automatizados que usavam programação análoga para controlar os fantoches, portas, luzes e efeitos de som. A mais antiga programadora de computadores que se conhece é Ada Lovelace, filha de Annabella e de Lord Byron. Annabella transmitiu a Ada o seu amor à matemática, a qual, depois de conhecer Charles Babbage, traduziu e expandiu uma descrição da sua máquina analítica. Muito embora Babbage nunca tenha completado a construção de nenhuma de suas máquinas, o trabalho que ele e Ada desenvolveram sobre elas garantiu a Ada o título de primeira programadora de computadores do mundo. Um dos primeiros programadores que se tem notícia de ter completado todos os passos para a computação sem auxílio, incluindo a compilação e o teste, é o Wallace Eckert. O trabalho deste homem antecede a ascensão das linguagens de computador, porque ele usou linguagem da matemática para solucionar problemas astronômicos. Seu trabalho foi reconhecido por astrônomos do Observatório da Universidade do Whaley, da Universidade de Princeton, Universidade da Marinha dos Estados Unidos e muitas outras. Alan Turing é frequentemente encarado como o pai da ciência dos computadores e por afinidade da programação. Ele foi responsável por ajudar na elaboração e programação de um computador destinado a quebrar o código alemão Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Algoritmos e a ciência da computação. A ciência da computação é o estudo dos algoritmos, suas aplicações e de sua implementação na forma de software. Para a execução em computadores eletrônicos. Finalizamos assim o nosso trabalho.